Olá, turma, bom dia, uma ótima quarta-feira a todos. Nós vamos iniciar aqui com o livro de gramática. Então, peguem o livro de gramática e abram na página 109, que nós temos o tema hoje, advérbio. Então, nós vamos estar revendo esse conteúdo hoje. Então, turma, para que servem esses advérbios na gramática, não é isso? Eles vão servir para modificar os verbos, os adjetivos ou outros advérbios. Vamos ver aqui os exemplos, tá? Então, nós temos aí o ônibus chegou. Na sequência, nós temos o ônibus chegou ontem, tá? A palavra ontem, ela acrescentou ao verbo, né? Chegou, uma circunstância de tempo. Ontem é um advérbio, certo? O advérbio dessa frase. Marcos jogou bem. Marcos jogou muito bem. Percebam aí que a palavra muito, ela intensificou o sentido do advérbio bem, não é isso? Muito aqui é um advérbio, tá? A outra frase, a criança é linda. A criança é muito linda. A palavra muito, ela intensificou a qualidade contida nesse adjetivo lindo, tá? Muito, nessa frase, é um advérbio, certo? Então, vamos lá novamente. O ônibus chegou ontem, então esse ontem ele acrescenta ao verbo chegou uma circunstância de tempo. Marcos jogou muito bem. Então, a palavra muito, ela está intensificando o sentido do advérbio bem, tá? E muito aqui é um advérbio. E a criança é muito linda. Então, essa palavra muito intensifica a qualidade contida no adjetivo linda, certo? As circunstâncias, turma, que podem aparecer podem ser de lugar, por exemplo, aqui, ali, lá, cá, acolá. Podem ser interrogativos, como, onde, quando, por quê, certo? Podem ser de negação, por exemplo, não, jamais, nunca. De afirmação, exemplo, sim, certamente. Podem ser de quantidade e grau, exemplo, apenas, bastante, demasiado, excessivamente, mas, menos, muito, pouco, quase, tanto, tão e quanto, tá? E também podem ser de modo, por exemplo, bem, mal, melhor, pior, assim, depressa e devagar, certo? Vamos recordar aqui, turma, algumas classes gramaticais. Então, nós vimos o substantivo, adjetivo, verbo, pronome, artigo e numeral, tá? Então, no substantivo, né, nós vimos, né, que é o que dá o nome aos seres, né? Vimos os próprios, comum, primitivo e derivado. Também vimos a classe gramatical dos advérbios, dos adjetivos, que dá característica ao substantivo, né? Que é o mais comum vocês dizerem que dá qualidade ao substantivo. Um exemplo, né? De adjetivo: estudioso, esperto, carinhosa e várias outras palavras, né? Vários outros adjetivos. O verbo, que demonstra ação, estado ou fenômeno da natureza. Um exemplo de ação: escrever, andar, correr, viajar. Um exemplo de estado: estar, né? Estar triste, estar feliz. Exemplo de fenômeno: chover, ventar. Nós também vimos os pronomes, né? A classe gramatical dos pronomes, que temos o pronome do substantivo, né? Em que ele substitui o termo da oração. E também temos os pronomes adjetivos, que acompanham a palavra. O exemplo que nós temos aqui de pronome do substantivo é o exemplo que eu coloquei: o professor ensinou matemática, né? Na substituição, ele, que é o pronome, ensinou matemática, tá? E nós também vimos o artigo, que acompanha um substantivo, né? O artigo definido a, o, as, os, e também os indefinidos uma, uns e umas. E também nós vimos a classe gramatical dos numeral, que indica quantidade. E nessa classe nós temos o cardial, ordinal, multiplicativo e fracionário, tá?
Então, aqui a gente tá só recordando algumas classes gramaticais que nós vimos no decorrer de todo esse livro de gramática. O substantivo, que dá nome aos seres, o adjetivo, que dá característica ao substantivo, o verbo, que demonstração, estado ou fenômeno da natureza, o pronome, que pode ser o pronome do substantivo ou o pronome do adjetivo, o artigo que acompanha o substantivo, tá? Nós temos os artigos definido e indefinido e o numeral que indica quantidade, certo? Para finalizar, turma, vamos recordar aqui o mas ou mais, tá? O mas ele vai indicar oposição, certo? Enquanto o mais indica quantidade, certo? Nós temos o exemplo aí, ó. A cada dia tenho mais tarefas para fazer, mas nunca me canso do meu trabalho, tá? Percebo aí, tenho mais tarefa, né? A ideia de quantidade, mas nunca me canso, né? Que é essa ideia de oposição, certo? Que pode ser trocada por porém, tá? Poderia ser assim, ó, porém, nunca me canso do meu trabalho, certo? Então, de acordo com essas informações aqui dadas, vocês vão estar realizando as atividades, né? Finalizando o livro de gramática, ok? No livro de ética, turma, nós temos o tema Cruz Vermelha, tá? Coloquei uma imagem aqui para representar bem esse movimento. Em 1863 foi fundada essa organização com o nome de Comitê Internacional para os Militares Feridos. Depois, em 1876, essa organização passou a ser conhecida como Comitê Internacional da Cruz Vermelha, tá? Então, a Cruz Vermelha é uma organização sem fins lucrativos, ela não recebe dinheiro algum e tem o objetivo principal de prestar socorro e assistência às pessoas vítimas de guerra, de catástrofes naturais, como terremotos, tornados, enchente, e a sede, turma, atual desse movimento, né, da Cruz Vermelha, fica na cidade de Genebra, na Suíça, tá? A Cruz Vermelha hoje atende todos os países, presta serviço, né, assistência a todos os países que sofrerem algum tipo de catástrofes naturais ou estejam em guerra, tá? No Brasil, turma, essa entidade civil, né, de natureza civil, ela foi criada no dia 5 de dezembro de 1908, na cidade do Rio de Janeiro, com o objetivo de auxiliar de forma voluntária os necessitados de amparo, sem qualquer pretensão financeira, ou seja, sem fins lucrativos. Tá? Hoje há mais de 50 filiados, né, espalhados por 17 estados e 33 cidades, tá? Então é um movimento muito bonito, né, que está a dispor, né, da sociedade, né, tanto brasileira como mundial. A Cruz Vermelha, ela estabelece igualdade em ações para aprimorar a saúde, impedir o aparecimento de enfermidade, diminuir a dor das vítimas em situações, né, de catástrofe, em situações calamitosas, em situações difíceis, tá? E é importante, turma, que vocês saibam também que os países que não são cristãos, eles colocam o símbolo vermelho de sua religião em vez da cruz, tá? Por exemplo, Israel, né, adota a estrela de Davi, tá? Na Índia, um cristal vermelho, certo? É o nosso símbolo, né, dos ocidentais, essa cruz que vocês estão visualizando agora, tá? Vermelha. Então, a solidariedade dessa organização é exemplo para todos nós, tá? A ajuda que eles prestam, né, pode ser de qualquer ordem, ou alimentação, agasalho, ou na parte de educação, cuidados médicos, proteção, né, é bem-vinda, tá? Não só na sociedade, como a nível mundial, tá? Então, turma, tá aí os símbolos, tá? Por exemplo, a cruz vermelha aí dos países que são cristãos. Os países que não são cristãos, tá? Temos aí o cristal vermelho, a estrela de Davi, né? A imagem de Davi,
o leão e o sol vermelho e o crescente vermelho, que são usados nos países que não são cristãos, tá? Vamos ver agora, turma, o histórico desse símbolo da cruz vermelha. Ao terminar, vocês vão realizar as atividades da página 62 até a 64, tá? De acordo com todas as informações e a leitura da página 61 do livro de vocês, ok? Qualquer dúvida, podem me enviar uma mensagem. Vivemos num mundo repleto de sinais e símbolos. Se eu perguntar se vocês sabem identificar estes símbolos, creio que a maioria dirá que sim. Mas e se eu perguntar o que significam? É um sinal de primeiros socorros. Significa que a ajuda está próxima. Eu acho que quer dizer esperança. Esses símbolos ou emblemas podem significar muitas coisas para muitas pessoas. Portanto, convém explicar o que eles significam para todos nós. Em uma palavra, proteção. A cruz vermelha, o crescente vermelho e o cristal vermelho simbolizam a proteção que o direito internacional garante aos doentes e feridos, assim como aos que cuidam deles durante um conflito armado. Indicam aos combatentes que não devem atacar ninguém nem nada que exiba esses sinais. Sou um médico militar, não participo dos combates. Uso uma cruz vermelha para que as pessoas possam ver que estou aqui só para ajudar os feridos. Cumpra assim o meu trabalho. Esses emblemas também podem mostrar uma ligação com a cruz vermelha e o crescente vermelho. Sou voluntária do Crescente Vermelho e ajudo as pessoas durante emergências ou em tempos de guerra. Ao ver os emblemas, as pessoas sabem que somos profissionais humanitários, que ajudamos exclusivamente em função da necessidade. Esses emblemas não são símbolos religiosos, servem à humanidade e é importante que todos entendam o seu significado. Porque, como dissemos, os emblemas são um símbolo de proteção e esperança, um sinal de que a ajuda está próxima. Vamos garantir que sejam respeitados.